É E por que incrível. foi para os Estados Unidos? É essa que é a questão. Explica então. Vamos lá. A receita quanto que a Conmebol normalmente ganha numa Copa América? No Brasil, por exemplo, que é o país que mais dá dinheiro para ela, é nessa casa aí de 150, 160 milhões de dólares, ou seja, em torno de 870, 900 milhões de reais. É isso que gera, vendendo ingresso caro aqui no Brasil, vendendo os direitos tanto para a América inteira quanto para o Brasil, é o que mais ou menos gera uma Copa América normal dentro do continente. Aí você leva ela para os Estados Unidos e ela vai gerar em torno de 600 milhões de dólares, ou seja, na casa de 3 bilhões de reais. 4 vezes mais. 3 vezes mais e mais um pouquinho, vai, 3 vezes. 3 vezes um pouco, 3 vezes mais. Por quê? Porque o mercado americano é o maior mercado de esporte do mundo. E aí você vai para lá, você cobra o ingresso e o hospitality, aquele ingresso bacana que o cara vai para lá, vai ter a van, vai chegar para comer do bom e do melhor, tomar seu champanhe na beira do campo e tal, eh, tudo em dólar. E você podendo cobrar, como o poder aquisitivo é muito maior, e você tem que pensar: "Ó, como essa Copa América junta a seleção americana e a seleção mexicana, que tem muito imigrante lá, Nossa. e os brasileiros também, o Brasil tem uma colônia grande, né, nos Estados Unidos, e que são pessoas que ganham em dólar. Então os outros países também vão ter colônias menores do que esses 2, do que o México e o Brasil, mas vão ter colônias, né, vai ter uma colônia colombiana, alguma argentina e dos outros países ali da América Central que disputem. Então o ingresso turbina muito essa receita. E além disso, a receita de televisão é mais alta, porque o dinheiro uma compe os Estados Unidos, pra você ter ideia, ele é o dinheiro é onde a Conmebol mais ganha dinheiro na venda de direitos de TV, pra Copa América, mesmo quando ela não é nos Estados Unidos. Então, você imagina quando ela é nos Estados Unidos, porque é um mercado muito forte, e que tem tem TVs latinas, Univision, a própria ESPN, tem algumas que disputam esse mercado latino, para que tem futebol. Então não é só aquele mercado, só tem dinheiro para a NFL e para a NBA. Não é. Ele tem um mercado grande latino que atende futebol. A Liga Mexicana vende os direitos dela por valores altos dentro dos Estados Unidos. Porque a colônia mexicana quer assistir o time. Eles vai morar nos Estados Unidos, mas continua torcendo para o América, para o Chivas, enfim, para o time mexicano. Então você tem esse aumento absurdo, por isso que a Conmebol quis levar a Copa América para lá, fez esse acordo com a CONCACAF, ela vai ficar com metade do dinheiro, a CONCACAF vai ficar com a outra metade, mas metade do dinheiro lá é mais do que a Copa América inteira aqui. E isso, Massini, é importante a gente, ressaltar, porque é um caminho para o futebol sul-americano, inclusive de clubes, que seria expandir para o mercado americano, que todo mundo está tentando conquistar esse mercado de futebol americano. É para onde pode crescer o direito de TV da Libertadores, por exemplo. Se você tiver alguma espécie de acordo com o México e com os Estados Unidos e conseguir montar de alguma forma uma competição, eu sei que não é fácil, que reunisse os 2, não é fácil por causa da distância, né, é muito grande, né, mas, você montar para juntar esses 2 mercados, você poderia ter, não vou dizer que igualar, mas começar a competir com a Europa em termos de direitos, né. Olha que interessante, né? Isso que o Rodrigo está falando é muito interessante, porque o problema são as distâncias, é muito longe daqui para lá, de lá para cá, para manter esse formato de um jogo aqui, um jogo lá. Mas é como é importante, seria importante ajustar o nosso calendário, né? Para você ter uma folguinha maior, para você ter Copas no meio de semana, brasileiro no fim de semana. Acho que poderia se ajustar. E, Rodrigo, me tira uma dúvida aqui, é minha agora. É, cara, quem é que lá nos Estados Unidos decide o seguinte: nós vamos fazer a Copa América, aí depois nós vamos fazer o Super Mundial, nós vamos fazer a Copa do Mundo. Isso é planejado? Inclusive o Danilo Lavieri, que está agora nos Estados Unidos, viajou a convite do governo lá de Miami para conhecer o roteiro esportivo.
né, da cidade, enfim, entrar nesse mundo do esporte nos Estados Unidos. Ele vai, inclusive, assistir um jogo de beisebol ontem, hoje, né? Recomendei a ele que compre aquele balde de pipoca e um bom cachorro-quente. Ele falou que vai topar. Então, isso é planejado? Da onde vem? Quem é que pensa essas coisas? É a Federação Americana, correspondente da CBF, mas ela não faz sozinha. Tem que ter o apoio de governos, mas uma característica dessas candidaturas americanas é que tem muito dinheiro privado e pouco dinheiro público, ao contrário do que costuma acontecer no Brasil, né. Lá, quase todas eu já acompanhei candidaturas, por exemplo, de Olimpíada, quando os Estados Unidos perdeu do Brasil e era a candidatura de Chicago na época, que perdeu para o Rio de Janeiro, que a Olimpíada de 2016, todo o financiamento era privado. E as de Copa do Mundo também, e a organização das Olimpíadas e de Copa também, a boa parte é dinheiro privado. Porque você tem ali um estádio X, sei lá, do Dallas Cowboys, e aí você vai fazer uma adaptação para a Copa do Mundo, e aí quando você faz a adaptação, quem paga é muitas vezes é o próprio time. E aí ele tem ali já ia fazer alguma coisa e tal, não sei o quê. Tem muito Sei, mais sei. dinheiro privado lá do que aqui, mas quem organiza é a Federação Americana e junto com a CONCACAF, que é a confederação que junta a América do Norte, a América Central e o Caribe. Essa Copa América foi um acordo entre a CONCACAF e a Conmebol. Tem ganhos financeiros para os dois, só que tem muita briga política também ali no por isso que não é tão fácil fazer esse xadrez, senão o continente todo já ia ter se juntado, porque um tem dinheiro e o outro tem o futebol de fato, o conteúdo, né. Então você fica ali Isso, na mas aí vai quem o faturamento vai para quem, né. claro. Fica ali aquela disputa, quem que vai ter o controle da competição? Essas são Muito as bem. discussões. É, perfeito, perfeito. Essa que é uma coisa que falta muito no Brasil, né? Um planejamento, mas é a força da economia também, né? A economia é muito forte e os clubes são franquias, né? Os caras têm condições de investir, sim. Olha aí, ó, Copa América 2024, receita estimada 2,7 bilhões a 3,3, receita média das edições anteriores 870 milhões. Continue votando na nossa enquete, hein? 729 votos. O Palmeiras está gastando certo nessa janela? Sim! Você é do tempo daquele programa do Silvio Santos, que o cara entrava numa máquina e falava assim: quer trocar uma cenoura por uma casa própria? E o cara falava sim, não. Você lembra disso, Rodrigo? Eu assistia pouco o SBT, mas eu lembro desse quadro, o Marcini. Esse quadro Cara, especificamente eu acho que ficou, ficou cultura famoso. popular, digamos assim, né. Isso aí, garoto. Vamos lá. Vamos comparar então com a Euro, né? Que é o nosso próximo, vem aí também. A gente vai continuar comparando. Tem aí os prêmios, né? Olha lá, a Copa América vai pagar 98 milhões para a CBF e a Euro 167 milhões. A gente está falando em reais. Pra Cara, CBF veremos, né, Marcini. bom, se o Brasil ganhar, né? Tá Exatamente. mais para É, Uruguai e Argentina nesse momento, né, mas vamos sem ver. dúvida, sem dúvida. Eu digo se ganhar. Agora, eu fiquei surpreso. Eu não achei a diferença tão grande, cara, pelo potencial do euro, Então, pelas grandes estrelas, né? Qual é a essa diferença? é uma política da Conmebol, ela põe as premiações para campeão muito alto. Pra você ter ideia, o pagamento final da Libertadores é maior do que o da Champions. Agora, o time ganha mais se ele ganhar, fizer a campanha inteira na Champions e fizer a campanha inteira na Libertadores? Não. É óbvio que ele ganha muito mais na Champions. Só que Ah, o prêmio final, que é ganhou o título, na Libertadores é mais alto do que o da Champions, porque a Conmebol põe muito peso no campeão. É uma cultura nossa. A CBF faz a mesma coisa com a Copa do Brasil, por exemplo. A diferença do campeão para o vice é muito grande de premiação. Lá na Europa, a diferença não é tão grande. Então, se você pegar a premiação inteira, eu não estou com o número aqui, mas a da Euro é maior. Para todo o dinheiro que eles distribuem, o dinheiro é maior. Agora, se você pegar quanto campeão ganha, e esse valor aí contando toda a cota dele, né, desde o início ali.
aí eles ficam mais próximas. Aí se a gente voltar no quadro anterior, mas assim, a gente vai ver que a diferença de receita é bem significativa. Um tira 3 bilhões de receita e a estimativa também era 14 bilhões. Então é 4 vezes, né, o quádruplo do que era, pelo menos, é mais do que isso até, mas é mais do que o quádruplo do que é o valor da Copa América. E com crescimento constante. A estimativa da UEFA era de 25% de crescimento nas receitas para essa Euro, que é agora na Alemanha, em relação à anterior. Então, essas grandes competições têm tido aumentos de contratos constantes edição a edição, o que não tem acontecido mais nos campeonatos de clube. Essas competições continuam crescendo a cada ano os seus contratos. E é por isso que tem, né? Porque é o que voltamos para aquela resposta Uhum. anterior. Esse programa é fundamental, eu já assisti antes de estar aqui, porque a gente precisa entender que o esporte, ele quando a gente fala assim, mas o esporte é uma indústria, eu acho que não tem como não deixar isso claro com os números que você sugeriu e que a gente está mostrando aqui, né? É uma indústria potentíssima e gera emprego no mundo inteiro. Então, cada vez a indústria do esporte, não só do futebol, vai criando, né, perspectiva para desenvolver as cidades, melhorar a vida das pessoas, né, gerar emprego e renda. Olha, tem uma outra pauta que eu acho legal, a gente talvez fazer um programa global com receitas do esporte no mundo, né? NBA, a NFL, seria um negócio espetacular para a gente ter uma ideia do alcance disso, não é, Rodrigo? É, do tamanho em relação qual é o tamanho da nossa indústria aqui, da América do Sul e do Brasil, Sim, comparando com a do mundo, né. Claro que a gente está comparando aqui com o topo de linha do futebol mundial, elite. A Euro, depois da Copa do Mundo, é a competição de seleções que mais gera dinheiro, vamos deixar claro. Mas isso também eu não botei o número aí, mas é bom já ressaltar. Hoje, a Euro é mais barata, digamos assim, ela gera menos receita do que a Champions League, o que mostra uma diferença e ela é realizada de 4 em 4 anos, o que mostra um peso cada vez maior para as competições de clube. Até por isso que a gente vê o movimento da FIFA de querer fazer super mundial e tal, não sei o quê. Mas é bom, como você falou, entender esses números para o torcedor que fala assim: "Por que o campeonato eu estou sem os meus jogadores aqui, porque eles estão jogando lá na Copa América, ou por que está tendo essa Euro e tal", não sei. Tem uma tradição esportiva, mas tem uma lógica, comercial fortíssima, que é basicamente direito TV, que é mais de 60% das receitas, 60 eu acho que dá, é mais até do que metade. Venda de patrocínio e ingresso, né, olha, se você olhar os jogos da Euro, todo mundo está assistindo, estão todos, cheios, né. A Europa tem essa vantagem você chega de trem fácil nos lugares, né, então você consegue viajar, e aí as torcidas, você vê esse espetáculo que é difícil ter na América do Sul, porque é difícil viajar aqui na América do Sul, né. E aí imagina ir para os Estados Unidos, né, só quem já está lá mesmo, né. sem dúvida. Para ir bater e voltar lá, você precisa tirar férias, tirar os Mas dias. vai ficar cheio provavelmente a Copa América inteira também, né, é Não, o que a vai, gente claro, mas prevê. aí é aquilo que você estava falando. Vai ter muito mais gente que mora lá do que a Uhum. galera que vai sair daqui para ir lá. Até porque você iria para a Copa América, você pagaria, compraria um pacote para a Copa América, Rodrigo? Então, comprar para ir para os Estados Unidos só por causa da Copa América, não. Mas, assim, Não é se isso. eu morasse se tivesse um Aí trem pronto. que eu Ah, pudesse chegar em 2, 3 horas, ficar uma noite e voltar para assistir um jogo, é eu faria isso. eu poderia fazer. Claro, Então claro. a lógica do torcedor é sempre de acordo é que nem a gente estava falando do preço do ingresso do, sei lá, Palmeiras, do Flamengo e tal. Ele vai olhar o quanto que ele tem que pagar naquela conta ali versus o divertimento que ele vai ter. Até você também tem aquelas estradas longas, né? Que o cara precisa tomar cuidado para não dormir, né? Estrada é boa, o cara vai indo, também dá para Uhum. também se divertir um pouco,
né? E curtir os eventos esportivos pelo mundo. Vamos lá, uma passadinha aqui no chat. A Marlene está elogiando o futebol do Bahia, o Marcos Espínola. Os caras estão brigando, é impressionante. Sexta-feira de manhã, ao invés de tomar uma, estão brigando. O Thiago Freitas, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Abraço para vocês, meus amigos. Muito bom ver um programa sobre as finanças do esporte e do futebol. O Thiago Stein está conosco. Muito bem. O Rodrigo Cunha também está por aqui. Os caras estão discutindo o título da Copa União. É inacreditável. Olha, Isso quantos anos depois, Marcini? Vamos aqui, é 87. 37 anos depois. 37 anos depois. Torcedor tem uma coisa que é Mas, ó, a Copa curiosa, União, né? esquecendo aí, eu não vou entrar na discussão do título, mas, assim, Nem é um eu. case comercial. Foi a primeira vez que Também. você teve uma união de clubes, ali você poderia ter uma formação de liga, ali naquele momento, se não Pois tivesse é. depois a CBF feito o que fez, mas se juntaram, a CBF não conseguia organizar o campeonato, se CBF não tinha juntaram. dinheiro, né, para organizar o Exatamente, campeonato. estava Lembra disso? falida, né, o Otávio Pinto Isso. Guimarães declara a falência da CBF, e aí o que eles vão fazer, eles juntam patrocinadores, a Coca-Cola patrocina todos os clubes, que é inimaginável hoje, né, todo mundo com Coca-Cola ali na frente Isso. da camisa, e você tem, eh espera aí, ó, entrou aqui ligação provavelmente de, enfim. Aí. Ah, E fecharam com a TV Globo na época para transmissão dos jogos, um acordo de clubes, não foi feito pela CBF, era um case, a gente poderia estar hoje muito mais avançado se aquilo ali tivesse ido à frente como liga e os clubes tivessem se organizado, independente de que eu acho que teve problemas ali, porque você ignorou o campeonato anterior, né, botou gente para jogar a série B, que se eu poderia chamar, que tinha sido terceiro, quarto no campeonato anterior, teve essas questões de fato. beleza. O Raul está dizendo que, pô, Massa, tomar uma sexta de manhã não dá, ué. Não dá, depende do ponto de vista. Eu trabalhei mais de 2 anos, tanto de madrugada, meia-noite às 7, e de quinta para sexta. Estava de folga sábado e domingo. Ah, meu irmão, qual o problema? É diferente, Tinha a né? época do plantão, né, Massini? O meu era É, sexta-feira lá na Folha de São Paulo, então pois eu é, cara. lembro desses momentos, digamos assim. Então é isso, cara. Pô, é diferente. O teu dia está terminando. É um happy hour, só que é 8 da manhã. Claro mesmo, cara. É só você organizar o teu organismo aí que fica tudo bem. O Sávio Cabral, ó, Copa União é um bom tema para o próximo programa. Para um programa, mostrar como que a CBF se reestruturou. Também, ó, muito interessante a pegada É, do Sávio Cabral, que é amigo, verdade. está sempre Acho por que aqui também. Diga, o que que você acha, não, Rodrigo? sim, a CBF se reestruturou depois ali com a entrada do Ricardo Teixeira, mas isso não foi necessariamente bom para o futebol brasileiro, né, porque Não, você não, perdeu a é chance outra coisa. dos clubes se organizarem e eles fazerem o campeonato de fato. Agora, Rodrigo, se a CBF, ela poderia ficar, tipo rainha da Inglaterra, só cobrando taxa. Não tinha que se envolver com tabela, que é coisa que ela não sabe fazer, arbitragem. Eu não entendo a lógica. É o poder, a vaidade das federações estaduais, né, para manter o status quo, é isso? É, mas hoje em dia, se os clubes se organizassem, né, e eles não conseguiram fazer porque eles Hum. ficaram rachados em 2 clubes, em 2 grupos, eu Ah, acho que eles teriam plenas a gente já está num contexto que eles teriam plenas condições de pegar o campeonato para eles organizarem. Acho que lá atrás a gente pode colocar na conta da CBF ter sido bem impositiva e não ter permitido essa liberdade para os clubes. Hoje, eu acho que tem um pouco da conta deles, porque eles já poderiam ter tomado essa iniciativa. vamos lá, a gente está indo para o final do nosso programa. Eu não sei se vocês que estão vendo a gente, se vocês têm curiosidade de saber quanto custa um grande evento, né? E a gente está aí com a Olimpíada chegando e o Rodrigo deu um rolê ontem, aí tem informações interessantes a respeito disso, porque eu imagino como que é organizar um evento desse, né? Decidir cidades, sedes, equipamentos esportivos, segurança. Deve ser um trabalho hercúleo, é um trabalho gigante. E isso custa dinheiro, custa muito dinheiro, porque ninguém sai de um país do outro,
Não é como eu e o Rodrigo, a gente, sei lá, jogava algum tipo de esporte coletivo quando era mais jovem, e aí juntava a galera da sala lá, vamos aí, o pai leva, não sei o quê, a mãe faz um pão com atum, um pão com queijo, vamos embora, tal, e se organiza para viajar, uma viagem curta, fazer um jogo. Cara, é um evento brutal, né, Rodrigo? Como é que está isso? Quanto é que está custando uma Olimpíada, meu querido? Então, ontem eu tive no evento, na verdade, da Globo, né, ela estava explicando como é que vai ser a transmissão dela da Olimpíada. E a Olimpíada, de fato, ela tem custos crescentes, essa de Paris eles estão tentando reduzir os custos, né, em relação aos anteriores. A gente lembra que o que aconteceu no Rio, você acabou chegando com um monte de coisa em cima da hora que teve que ser feita, sobrou uma conta grande, embora tenha tido benefícios aqui para o Rio, você vê toda a orla ali do Porto Maravilha, foram coisas que melhoraram, tem o BRT que às vezes não está funcionando, mas também foram ganhos, mas de qualquer jeito fica uma conta muito pesada para a cidade. E aí, a gente pensando como que se paga, porque tem duas partes dessas organizações, uma é essa conta física, que sobra para a cidade e ela que tem que pagar, e vai ser o que Paris vai fazer agora, só que ela está tentando reduzir ao máximo, e essa é uma cultura nova. Antigamente dava-se tudo que o COI, o organizador da Olimpíada, e a FIFA queria. Agora, quando não é no Catar ou na Arábia Saudita, que eles continuam dando tudo, tem um controle maior sobre o som de gastos. Agora, falando aqui um pouco também dos direitos de transmissão, a questão é que as competições, cada vez, como a gente viu esse aumento da receita, você fala assim: ó, que maravilha, a UEFA e a Comebol estão ganhando mais dinheiro e tal. Mas alguém tem que pagar, né? E quem que está pagando? São as TVs, os veículos de comunicação. E aí o que a gente estava vendo é que cada vez está mais caro comprar esses direitos. Aí ontem eu perguntei no evento da Globo, para os executivos, né, que são Renato Ribeiro e a Joana Timóteo, que são que cuidam do esporte da Globo e dos grandes eventos, se a Olimpíada era lucrativa. Eles deram uma resposta que indicava que não, para a Globo, né, que indica que não, mas que a competição era muito institucionalmente importante para eles, porque eles mantinham o esporte olímpico, eles têm um casamento com o esporte olímpico há muito tempo, e é um gerador de um ambiente de geração de esporte aqui que faz sentido dentro do ambiente da TV Globo. Mas é difícil você, com o custo crescente, transformar essa operação em lucrativa. E não é que a Olimpíada não gerou interesse. Eles falaram lá que venderam os 17 cotas de patrocínio que eles tinham disponível, venderam tudo. Mas ainda assim, né, é difícil você ganhar dinheiro com a Olimpíada, porque por conta dos custos crescentes e por isso mesmo, hoje você traz, por exemplo, uma parte da transmissão toda, e essa era uma explicação que eles estavam dando, para o Rio de Janeiro, para o estúdio, cria uma realidade virtual em volta para ambientar o torcedor dentro de Paris, mas os apresentadores nem todos vão estar em Paris, porque você tem um aumento muito, muito grande do custo com a compra dos direitos. E isso tem um descasamento, inclusive, com o que a gente tem visto nas ligas de clubes, que estão meio estagnadas em valores, mas essas competições grandes, como o Euro, que a gente citou, Comebol, Copa América, Copa do Mundo, Copa América, essas continuam aumentando 20%, 15%. Cada edição você tem um aumento de valores, e aí quem paga tem que controlar os custos de alguma forma, senão uma empresa tem lógica de manter pelo menos empatar a operação, né. Mas a gente vê que todos os indicativos ali que eu tive, tanto nessas pergunta que eu fiz quanto né, que é difícil hoje você gerar um grande lucro com uma competição como a Olimpíada. A Copa eu acho que tem uma margem maior. Porque como é que, para os direitos de transmissão? É a mesma coisa do futebol, você paga na moeda que não é a nossa. Isso. Então, não é 1 para 1, é 1 para 5, às vezes 1 para 7, né? Se for em libra, nem sei quanto vale uma libra. É um negócio maluco, né? E o retorno vem do anunciante e você Que paga precisa em ter real. que paga em real. Então, você precisa ter caixa também para investir, além do custo de transmitir, né? Que não é algo barato, porque entra de novo, você vai mandar equipe, você tem que mobilizar.
dezenas de profissionais para fazer uma cobertura bem feita, porque se não fizer, perde audiência, e aí o patrocinador fica bravo. Então, cara, é um negócio, não E é você uma vê que começa a operação ter uma fácil. divisão dos direitos, né, antes a Globo era exclusiva de É, tudo, né, ela chegava, isso. comprava uma competição, agora ela vai Aham. transmitir junto com a Cazé TV, já está transmitindo a Euro e vai transmitir também a Olimpíada também casada. Por quê? O próprio Copa do Mundo, ela renegociou o contrato com a FIFA, na época também da pandemia, que o contrato era alto demais, a Globo falou assim: "Olha, esse valor aqui eu não tenho condição de pagar". E chegou a ter um processo ali, e aí até que as partes entraram em um acordo. E aí entraram em um acordo e a Globo falou assim: "Ó, então eu não sou mais exclusivo". E aí entrou a Cazé TV. Os direitos estão ficando muito altos e as empresas já não conseguem comprar exclusividade, por exemplo. Feito, é isso mesmo. Então tem que pulverizar, tem que fazer a coisa e é impressionante, né? Um dos links que tem mais sucesso hoje, que eu vejo nos chats, eu vejo no meu canal também, que é onde assistir. É, porque o cara tem que estar ligado e tem que É, saber onde vai passar aumentou um muito o evento número que de ele. plataformas, né, Marcelo, É, se a gente exato. pensar. É. Que aqui, por um lado, é bom, né? Que democratiza um pouco, tem mais acesso, mas para o consumidor também tem custo, né? Tem que comprar isso, comprar aquilo Vai outro, né? acontecer com o brasileiro do ano que vem, né, porque uma parte dos jogos já está com a Globo, é quase certo que esse pacote da Liga Forte União deve ir para outros veículos, a Globo pode ficar só com uma parte, né, mas ela não vai ficar com tudo. Então você vai estar o brasileiro vai começar a ser pulverizado ano que vem também. Perfeito. Rodrigo Matos conosco aqui no Finanças do Esporte. A gente vai voltar sexta-feira. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. O Aelson, Francisco Chagas, o Avelino Filho. Bom dia, Massa. Sou seu fã desde a CBN e os barquinhos do Quatro em Campo. Faz tempo, hein, amigo? Tá, vai virar museu aí, cara. Muito bem. Eu Mas ouvi boa. o 4 em Campo também, Marcini. Você também, Rodrigão? Gostava do Ouvia, era o Quatro? horário que eu era um horário que eu ia de carro, né, eu de carro eu sempre gostava de ouvir a CBN, então eu ouvia o 4 em Campo. Boa, garoto. Bom, o Quatro em Campo está vivo ainda com Carlos Eduardo Éboli, o gigante. Já viu o Éboli de perto, Rodrigo? Ele tem 6 metros de altura. O homem é grande. Vamos que vamos. A galera falando aqui, ó, o Marcos Espino, o Alexandre. Deixa o like. Gente, recomende o nosso canal. Pega o linkzinho, coloca lá no grupo de WhatsApp da família, né? Manda para os amigos, para os inimigos, provoque, enfim. Faça com que o programa cresça e que caia na boca do povo ainda mais. Bom, na sexta-feira estaremos aqui, eu, Rodrigo Matos e o Paulo Vinícius Coelho, para a gente falar mais da grana, da bufunfa dos outros. Agora é a hora que todo mundo espera. Sexta-feira, o que que o Rodrigo Matos vai fazer na sexta-feira? Agora são 11 da manhã, ele vai trabalhar um pouquinho mais, É. mas depois. O ele Agora é eu vou bem sair daqui e vou levar conformado, meu né? filho na escola. Mas aí depois disso, Aí, vou ter que trabalhar até lá umas 4, 5 horas da tarde, e aí depois a isso. gente tomar um vinho aqui com a minha mulher, enfim, Boa, garoto. É isso aí, aproveitar o fim senhora do dia. Matos. É isso, tomar um vinho aí no Rio de Tem que aproveitar Janeiro. enquanto ela ainda não vai para a Olimpíada, o Marcini, que aí Ela vai para a Olimpíada? ela é repórter do Globo, né, vai cobrir a Olimpíada, Boa, então, eu boa. ficarei aqui. É assim, aqui em casa ela vai na Olimpíada e eu vou na Copa, então a gente faz esse revezamento. Tá bom. Enquanto ela vai para a Olimpíada, você vai para a Copa e para a cozinha. Cuidar É, isso aí. da Exatamente. família. É Mas isso isso aí, a Copa e a Rodrigão. cozinha eu já frequento sempre, Aí o é Marcelo. nóis. Então, a gente está começando a criar mais afinidades, Isso Rodrigo. aí. Um dia eu vou fazer um macarrão que minha avó fazia para você, vou levar aí para você Boa, combinado. experimentar, um macarrão italiano mesmo, daqueles que pendura no varal.